Olha, a notícia pegou muito concurseiro de surpresa mesmo. Redação no concurso de escrevente do TJSP. Uma mudança que, vamos combinar, né? Gerou um monte de dúvida, aquele frio na barriga inicial. Eu lembro do burburinho quando saiu. Com certeza. É normal, né? Qualquer coisa nova na preparação sempre gera uma apreensão. Mas, assim como geralmente acontece, quando a gente entende as regras do jogo, o fantasma diminui bastante. É só mais uma etapa, que dá pra vencer com estratégia. Exatamente. Por isso mesmo, hoje a gente vai, dar uma boa olhada no que essa nova etapa realmente exige. Nossa missão aqui é desvendar os segredos da redação da VUNESP para o TJSP 2025, sabe? Com base no que está no edital e também nas dicas de quem já conhece a banca, tipo o pessoal do Nova Concursos, da Maria Paula Matos. Isso, o objetivo é pegar essas informações todas, organizar, sabe? Separar o que é importante mesmo e montar um guia prático. A gente quer que, no final aqui da nossa conversa, essa ansiedade vire um plano de ação claro, né? E dê mais confiança para o pessoal. Perfeito. Então, vamos começar do começo. O que exatamente a VUNESP quer ver num texto para esse concurso? Que tipo de redação é essa, afinal? Então, o ponto crucial, o primeiro passo, é sacar que se trata de um texto dissertativo argumentativo. Não é só para, falar sobre o tema. É para discutir, para defender uma ideia central, que a gente chama de tese, e provar seu ponto, sabe? Com argumentos que sejam consistentes. Certo, não basta descrever, tem que convencer. E a estrutura? Tem um formato padrão que eles esperam? Tem sim. E seguir essa estrutura é, fundamental. O texto precisa ter uma introdução bem clara, onde você apresenta o tema e já indica qual é a sua tese. Depois vem o desenvolvimento, com pelo menos 2 parágrafos, tá? Cada um explorando um argumento diferente que sustente a tese que você apresentou. E, por fim, uma conclusão, para amarrar as ideias. A recomendação geral é pensar em, no mínimo, 4 parágrafos no total. Entendi. Essa espinha dorsal. A introdução, aí uns 2 argumentos no desenvolvimento, ou mais, e a conclusão fechando o raciocínio. E o jeito de escrever pode ter "eu acho que"? Como fica isso? Jeito nenhum. Aí é um ponto importante. A linguagem tem que ser objetiva e impessoal. Nada de usar primeira pessoa do singular, tipo "eu acho", "na minha opinião". A preferência é usar a terceira pessoa, "nota-se que", "é fundamental que", "argumenta-se que", ou então umas construções que evitem essa marca pessoal, sabe? Tipo a voz passiva, "foi observado". A banca não quer saber da sua opinião pessoal solta. Ela quer ver sua capacidade de analisar criticamente um problema, um dilema que está ali no tema, e se posicionar com base em argumento lógico, não em achismo. Faz todo sentido, né? Para um cargo público. E falando em limites, quantas linhas a gente tem para desenvolver tudo isso? Tem um mínimo, um máximo? Sim, o edital é bem claro quanto a isso. O mínimo é de 7 linhas e o máximo de 30 linhas. Só que aqui tem um detalhe, olha, importantíssimo que as fontes que a gente viu destacam muito. Fazer só o mínimo, as 7 linhas, é quase uma armadilha. Como assim uma armadilha? 7 linhas não basta para cumprir a regra? Tecnicamente, cumpre a regra do edital, sim. Mas na prática, isso compromete demais a nota. É praticamente impossível você conseguir desenvolver uma tese e 2 argumentos, mesmo que minimamente sólidos, em tão pouco espaço. As fontes são unânimes nisso. Textos muito curtos, especialmente se tiverem ali menos de 15 ou 20 linhas, sofrem penalidades bem pesadas em critérios essenciais da avaliação, que a gente já vai ver. Ok, então. Qual seria a meta realista para não se prejudicar? Algo mais seguro? Olha, a recomendação forte mesmo é mirar em algo entre 20 e 30 linhas. O ideal é tentar preencher o espaço de forma consistente, desenvolvendo bem as ideias. Uma boa estratégia é pensar em parágrafos com um tamanho mais equilibrado, talvez umas 7 e 8 linhas cada um. Se você fizer 4 parágrafos assim, já vai naturalmente para um texto mais robusto, mais perto das 30 linhas, e isso demonstra mais fôlego argumentativo, sabe? Entendido. Então o tamanho importa sim, e o ideal é mirar mais para cima, entre 20 e 30 linhas. Bom, agora vamos mergulhar na avaliação. Como esses textos são corrigidos?
como é que essa nota de 0 a 40 pontos é definida. Um ponto que já tranquiliza muita gente e foi bem destacado nas fontes é que a redação tem caráter apenas eliminatório, certo? Correto, esse é um ponto crucial mesmo, ajuda a aliviar a pressão. Tirar 40 pontos, que é a nota máxima, ou tirar 21 pontos, que é o pontinho acima do mínimo para ampla concorrência, que é 20, isso não vai alterar a sua classificação final no concurso, viu? A nota da redação serve só para dizer se você continua ou não na disputa. Para quem concorre por cotas, o mínimo é um pouco menor, 16 pontos. Isso muda bastante a estratégia. Quer dizer, o foco principal continua sendo ir muito bem na prova objetiva, porque é ela que define a classificação. A redação funciona como um portal, né? Que precisa ser atravessado com a nota mínima. Mas, claro, ninguém quer correr o risco de ficar pelo caminho por causa da redação. Como esses 40 pontos são distribuídos na hora da correção? Exatamente. A nota da objetiva é que manda na classificação. A da redação é tipo o passaporte para a próxima fase. A avaliação se divide em 4 grandes critérios. É fundamental entender bem cada um para saber onde a banca pega no pé. Vamos a eles então. Qual é o primeiro critério? O critério A é o tema. Basicamente, ele avalia se o seu texto realmente aborda o que foi proposto lá no enunciado. Parece óbvio, né? Mas fugir completamente do tema leva a nota 0. Por isso que aquele planejamento inicial, antes de começar a escrever, é chave para não divagar e garantir que a discussão se mantenha ali nos trilhos do que foi pedido. Certo, manter o foco no tema. E o segundo critério? É o critério B, estrutura, gênero e coerência. Esse aqui já é um pouco mais denso. Ele avalia se aquela estrutura que a gente falou, introdução, desenvolvimento, conclusão, está presente, se o texto realmente é do tipo dissertativo argumentativo, ou seja, com tese e defesa, e, talvez o mais importante aqui, se as ideias fazem sentido juntas. É a lógica interna do texto. A VUNESP quer ver se você consegue defender seu ponto de vista de forma organizada, sabe? Sem se contradizer, sem apresentar argumentos que não tenham a ver com a sua tese, se faltar um posicionamento claro, ou se as ideias estiverem desconexas, a nota nesse critério cai. Pensa nisso como a espinha dorsal do seu argumento, tem que ser forte e coerente do início ao fim. Entendi. Não basta ter as partes. Elas precisam formar um todo lógico, que sustente a ideia principal que você está defendendo. E o próximo, o C. O critério C é sobre língua, modalidade e registro. Aqui o foco é no domínio da norma padrão da língua portuguesa. É onde olham ortografia, acentuação, concordância verbal e nominal, regência, pontuação, uso adequado do vocabulário. Basicamente, é a correção gramatical e a adequação da linguagem formal que o concurso exige. O bom e velho português correto sem erros. E para fechar os critérios de avaliação, qual é o D? O último é o critério D, coesão. Esse critério avalia a costura do texto. Ele observa como você usa os elementos que ligam as partes, os conectivos, né? Conjunções como mais, portanto, além disso, preposições, também o uso de pronomes para retomar ideias, sinônimos para não ficar repetindo palavra. É o que garante que o texto flui bem, que a ligação lógica entre as palavras, as frases, os períodos e, muito importante, entre os parágrafos funcione. E aqui entram aqueles erros comuns que você mencionou antes, né? Falta de conectivos, repetir demais a mesma palavra e aqueles parágrafos problemáticos. Exatamente. Erros típicos que derrubam a nota no critério D são parágrafos que parecem que não se conectam uns com os outros, sabe? Como se fosse uma lista de ideias soltas. Repetição exagerada da mesma palavra ou da mesma estrutura de frase. E os famosos parágrafos monobloco, que é aquele bloco único de texto sem divisão clara, ou então parágrafos muito curtinhos, às vezes com uma única frase só.
Uma dica valiosa que as fontes dão é que cada parágrafo funcione como se fosse um mini texto, com começo, meio e fim daquela ideia específica. O ideal é que cada um tenha pelo menos 3 períodos. Isso mostra organização mental, clareza. E aqui tem aquela conexão forte com o tamanho total do texto que a gente falou antes, não é? Textos mais curtos acabam sofrendo mais nesses critérios C e D. Perfeitamente. As fontes alertam muito sobre isso. Textos com 20 linhas ou menos dificilmente vão conseguir a nota máxima nos critérios C e D. E aqueles com 15 linhas ou menos perdem ainda mais pontos. A banca entende que um texto muito curto não permite que o candidato demonstre plenamente nem o domínio da norma culta, que é o critério C, nem a habilidade de usar os recursos coesivos de forma variada e eficaz, o critério D. Fica mais difícil mostrar as articulações do texto, sabe? A conexão fluida entre as ideias. Por isso, eu reforço. Mirar em mais de 20 linhas não é só questão de estética, impacta diretamente na avaliação da qualidade da sua escrita. Claríssimo isso. Entendemos como a nota é construída. Mas tão importante quanto saber o que fazer é saber o que não fazer de jeito nenhum. Além de fugir totalmente do tema, quais são os outros cartões vermelhos que podem zerar a redação ou, sei lá, causar uma penalização muito severa? Olha, tem vários pontos que levam a nota 0 direto. Qualquer tipo de identificação do candidato lá na folha de redação, o nome, assinatura, rúbrica, até um desenho, já era. Entregar a folha em branco, óbvio, ou com uma letra que seja completamente ilegível, que ninguém consiga decifrar, ou ainda escrever em outra língua que não seja o português. E tem um alerta que as fontes martelam bastante, que é a cópia ou a paráfrase significativa dos textos motivadores. A famosa coletânea. Então, usar os textos de apoio é proibido. Como funciona isso? Não é proibido usar como inspiração, sabe? Para você entender o tema, para ativar o seu repertório de ideias, eles servem para contextualizar, para dar um ponto de partida. O problema é reproduzir trechos inteiros ou então reescrever as ideias centrais deles de forma muito próxima no seu próprio texto. A VUNESP é bem explícita quanto a isso. Textos onde predomina a cópia ou essa paráfrase muito evidente dos textos de apoio vão receber nota mínima nos critérios B, que é coerência e estrutura, C, língua e D, coesão. Entendi. Então não é só o Ctrl+C, Ctrl+V. Reescrever a ideia principal do texto de apoio com outras palavras, mas sem adicionar a sua própria análise e seu argumento, também pode ser visto como falta de autonomia. Exato. Se a linha de raciocínio principal do seu parágrafo for idêntica ao do texto base, sem você colocar a sua camada de análise crítica, sem o seu desenvolvimento próprio da ideia, a banca pode sim considerar isso uma cópia disfarçada. O texto precisa ter autonomia, sabe? Precisa parar em pé sozinho, como se o corretor nem tivesse lido a coletânea antes. A sua argumentação tem que ser original. Nossa, alerta importantíssimo esse. E falando em originalidade, o que a gente pode dizer daqueles esqueletos de redação, sabe? Aqueles modelos prontos que circulam muito na internet. Eles ajudam ou podem ser uma cilada perigosa? Olha, esse é um ponto de atenção crítico e um dos maiores alertas que as fontes trazem. A VUNESP é categórica. Ela afirma no edital que redações que reproduzem modelos prontos de forma identificável serão anuladas. 0. Eliminação sumária do concurso. Anuladas. Caramba, isso é muito sério. Mas como eles identificam isso? Tem como saber? A banca informa que compara as redações entre si e também cruza essas redações com modelos que estão disponíveis publicamente, seja na internet ou em materiais de cursinhos. Se começam a chegar muitas redações com a mesma estrutura engessada, sabe? As mesmas frases de conexão decoradas, as mesmas introduções e conclusões genéricas, fica muito evidente o uso de um modelo. Usar um esqueleto como um dia inicial para entender a estrutura talvez até possa ser útil para quem está muito perdido no começo. Mas o crucial é, com a prática, desenvolver um estilo próprio, personalizar essa estrutura, variar os conectivos que você usa, o vocabulário. Ficar dependendo demais de um modelo é um risco altíssimo. Não vale a pena.
Fica o recado, então. Não tem fórmula mágica que substitua a prática e o desenvolvimento de uma voz própria na escrita. Diante disso tudo, que outras dicas práticas as fontes que você analisou destacam para quem quer se preparar bem para essa redação? Várias dicas são bem valiosas e aparecem bastante. Primeiro, dominar a estrutura básica que a gente já falou. Introdução com tema e tese claros, desenvolvimento com argumentos bem fundamentados, idealmente um por parágrafo, e a conclusão, que retome a tese e sintetize os pontos, ou, se couber, apresente uma reflexão final. É bom lembrar que a VUNESP não exige aquela proposta de intervenção detalhada como o Enem, mas uma boa conclusão que feche o texto é essencial. Praticar isso muitas vezes. A prática constante realmente parece ser o mantra, né? Repetir, repetir. Sem dúvida. O que leva à segunda dica: treinar com frequência. Escrever pelo menos uma redação por semana é uma meta bem realista e eficaz. E uma dica crucial de uma das fontes: integrar o treino da redação aos simulados completos. Fazer as questões objetivas, que agora são 70, mais a redação, tudo dentro do tempo total de prova, que são 5 horas, é fundamental para aprender a gerenciar o relógio e simular de verdade o dia da prova. Terceiro ponto: buscar feedback qualificado. Se a pessoa tiver possibilidade, contratar correções de um professor especialista faz uma diferença enorme. Ajuda a identificar vícios, erros que se repetem, pontos que precisam melhorar. Agora, se o orçamento tiver apertado, uma alternativa é buscar espelhos de correção de redações que tiraram nota máxima em concursos anteriores da VUNESP e analisar o que a banca valorizou na prática, sabe? Tentar entender o padrão. E, claro, não perder de vista a prova objetiva, certo? Manter o equilíbrio. Fundamental. Manter o foco na prova objetiva é super estratégico. Tem que lembrar sempre, a redação é eliminatória. Você precisa garantir a nota de corte na objetiva para ter sua redação corrigida. Então, o ideal é equilibrar os estudos entre as duas partes. Outro ponto-chave é construir repertório sociocultural. Estar minimamente informado sobre temas atuais é importante, sim. A VUNESP costuma trazer questões sobre meio ambiente, tecnologia, dilemas sociais, ética, política, comportamento, educação, cidadania. Ter algumas cartas na manga, o que chamam de repertório coringa, pode ajudar bastante na hora de argumentar. Que tipo de coringa seria esse? E como usar isso sem parecer forçado, só jogado lá no meio do texto? Por exemplo, conhecer alguns artigos-chave da nossa Constituição Federal, tipo o artigo 5º, que fala dos direitos fundamentais, o 6º, dos direitos sociais, ou o 225, sobre meio ambiente, pode ser muito útil para fundamentar argumentos em diversos temas. Leis específicas também, como o Marco Civil da Internet, o Estatuto do Idoso, o ECA, a Lei Maria da Penha, dependendo do tema, claro. Até conceitos de filósofos, tipo Kant, falando de ética, podem caber. Mas, e esse é um mas bem grande, a referência só tem valor se for pertinente ao tema e bem articulada com o seu argumento. Não adianta só jogar a citação lá, tem que mostrar como aquele artigo ou aquela ideia se aplica à discussão e reforça o seu ponto. Citar algo sem uma conexão clara pode até prejudicar a coerência. Lembra do critério B? Entendi. O repertório tem que estar a serviço do argumento, não ser só um enfeite solto. E só para a gente reforçar 2 pontos rápidos: título e linguagem. Título. Só se a proposta pedir explicitamente, o que é bem raro na VUNESP. Se não pedir, não coloque. Não vale ponto nenhum e ainda gasta uma linha preciosa. E sobre a linguagem, reforçando mais uma vez, impessoalidade. Evitar o eu acho e, preferencialmente, evitar também o nós pensamos ou nós acreditamos. Usar a terceira pessoa ou a voz passiva é mais seguro. E, claro, a autonomia textual. Nada de ficar falando como diz o texto 1 ou segundo a coletânea. O seu texto tem que se sustentar sozinho, como se a coletânea nem existisse. Perfeito. Uma estratégia que uma das fontes mencionou, e pareceu bem interessante, é usar uns ganchos históricos ou legislativos já na introdução. Como isso funciona na prática para dar um peso inicial para o texto?
É uma técnica bem eficaz, sim. Ajuda a contextualizar o tema logo de cara e já mostra que você tem um repertório um pouco mais amplo. Começar a introdução relacionando o assunto da proposta com algum fato histórico relevante ou com uma lei importante, pode ser a própria Constituição ou algum marco legal específico, dependendo do tema, ajuda a situar o debate. Mostra que o candidato não está discutindo aquele problema no vácuo, sabe? Que ele consegue enxergar as raízes daquilo ou o enquadramento legal. Isso pode dar mais força e mais direção para a argumentação desde a primeira linha do texto. Começar com impacto faz sentido. Agora, falando dos temas em si, o que as análises das provas anteriores da VUNESP nos dizem sobre o tipo de assunto que costuma cair? O que a gente pode esperar para o TJSP? Tem algum padrão? Olha, o padrão que a gente percebe é que a VUNESP gosta bastante de temas contemporâneos, geralmente focados em dilemas sociais, éticos ou tecnológicos. Quase sempre são questões que apresentam dois lados, sabe? Uma tensão, um conflito de valores ou de interesses. E isso exige que o candidato analise essa complexidade e se posicione de forma clara. Você pode dar alguns exemplos que ilustrem bem isso? De temas que já caíram? Claro. Uma das fontes citou um tema que caiu um tempo atrás sobre o uso de mototáxi nas grandes cidades. O dilema ali era, por um lado, a comodidade, a solução de mobilidade para muita gente, por outro, o aumento do risco de acidentes. Outro exemplo interessante que apareceu foi sobre obsolescência programada. De um lado, o direito do consumidor de consertar os aparelhos dele, do outro, o interesse da indústria em lançar novidades e os próprios avanços tecnológicos que empurram para isso. Percebe-se que são temas que fogem do óbvio, né? E exigem mesmo uma análise crítica, uma tomada de posição que seja bem fundamentada. Não é só descrever o problema. Uma das fontes até fez uma simulação interessante para o TJSP, propondo um tema sobre o teletrabalho no serviço público, não foi isso? Colocando em oposição a eficiência administrativa e a economia de recursos, versus um possível prejuízo no atendimento direto ao cidadão. Exatamente. Esse exemplo simulado ilustra perfeitamente a dinâmica que a VUNESP parece buscar. Um bom texto sobre isso exploraria esses dois lados, os benefícios, né? Economia para o Estado, talvez maior produtividade em algumas tarefas, flexibilidade para o servidor e também os pontos negativos. Dificuldade de acesso para o cidadão que não tem meios digitais, a sensação de distanciamento, os desafios de gestão, de controle. Poderia até usar dados, como aquela pesquisa da FGV sobre produtividade remota que a fonte mencionou, ou exemplos concretos, como a implementação geral durante a pandemia. A argumentação se constrói justamente nesse equilíbrio de analisar o dilema. E temas super atuais como inteligência artificial, que está em todas as discussões, agora é uma aposta provável para cair. É, sem dúvida nenhuma, uma possibilidade forte. Está totalmente alinhado com o perfil da banca de trazer temas tecnológicos que têm implicações éticas e sociais importantes, discutir os benefícios da IA na gestão pública versus os riscos, né? Riscos de vieses, de desemprego, da desumanização do atendimento, seria um prato cheio para a VUNESP. Contudo, como aqueles exemplos do mototáxi e da obsolescência mostram, a banca também pode surpreender com temas que não estão necessariamente no pico da mídia naquele momento, mas que refletem dilemas que são persistentes na nossa sociedade. Então, a grande lição talvez não seja nem tentar adivinhar o tema exato, mas sim estar preparado para argumentar sobre diferentes tipos de dilemas, é isso? Precisamente. O essencial não é ficar decorando informações sobre um tema específico que você acha que vai cair. É desenvolver a habilidade de argumentar. E o que isso significa? Significa saber ler e interpretar rapidamente os textos de apoio, identificar o cerne do problema ali, o dilema que está sendo proposto, conseguir formular uma tese clara e defender essa tese com argumentos que sejam consistentes, bem articulados e, claro, usando a norma padrão da língua. Como disse uma das fontes, quem domina a estrutura e a argumentação consegue escrever sobre qualquer tema que a VUNESP apresentar, usando a coletânea só como ponto de partida. Essa habilidade é muito mais valiosa do que tentar adivinhar o tema. Ótima perspectiva essa.
Então, fazendo um resumo aqui da nossa conversa. A redação da VUNESP Proteja SP, apesar de ter sido uma surpresa inicial para muitos, parece ser uma etapa perfeitamente gerenciável, né, com a preparação adequada. O caminho passa por dominar bem a estrutura dissertativo-argumentativa, entender profundamente os critérios de avaliação, principalmente o que tira ponto, praticar com frequência, simulando o tempo real de prova, evitar as armadilhas como cópia modelos prontos e, acima de tudo, desenvolver essa capacidade de analisar criticamente os temas atuais e defender um ponto de vista de forma coerente, coesa e bem escrita. Perfeitamente colocado. Não é sobre virar um Machado de Assis da noite para o dia, né? É sobre demonstrar clareza de pensamento, lógica na argumentação e respeito à norma padrão da língua portuguesa. A prática constante e a compreensão dessas regras do jogo específicas da VUNESP são os grandes diferenciais. E vale sempre lembrar aquele caráter eliminatório. O objetivo principal é garantir a pontuação necessária para seguir adiante, sem pânico, mas com foco. Como uma das fontes colocou bem, é bom encarar a redação não como um bicho-papão, mas sim como uma oportunidade de mostrar um preparo que vai além da memorização pura e simples da lei. Excelente fechamento. E para quem está nessa jornada de estudos, absorvendo tudo isso sobre VUNESP, TJSP, a arte de argumentar, fica aqui uma provocação final para levar e refletir um pouco. Pensando nesse cenário de tecnologia cada vez mais presente no serviço público, seja o teletrabalho, seja a inteligência artificial que a gente mencionou, como essas ferramentas podem redesenhar não apenas a eficiência interna dos órgãos, como o próprio judiciário, mas a própria relação entre o Estado e cada cidadão. E talvez indo mais fundo ainda, como isso pode afetar a percepção individual de acesso à justiça. Fica aí um bom tema para exercitar o pensamento crítico e, quem sabe, a próxima redação.